Ajude-me a entender melhor sobre E versus INS. Sempre devo pesquisar para ver se coincide? Ela tá falando dos números dos aditivos, né? Tanto que na legislação lá na RDC 259 de 2002, eles falam que pra gente declarar aditivos na lista de ingredientes, a gente pode declarar, tem sempre que pôr a função antes, e aí a gente pode declarar ou o nome do aditivo, ou o número INS do aditivo, ou os dois, né? O nome e o número INS. E muitas vezes a gente vê os aditivos com o número E, né? Então o número INS é sempre INS e o número. Então INS é 202. E isso representa algum aditivo. Às vezes a gente vai ver E202. Qual é a diferença? O número INS, ele é o número do Códex. Então é a codificação de aditivos alimentares pelo Códex e que todo mundo acaba seguindo. O número E também é a codificação de aditivos alimentares, porém para a União Europeia. Então é algo bem específico da União Europeia. Até por isso a gente não usa aqui no Brasil o número E e você não vê pelo mundo, porque é algo da União Europeia. Então países da União Europeia usam o código E. A gente e o resto do mundo usa o INS, que é como se fosse o internacional mesmo, sabe? Igual a gente tem Sistema Internacional de Unidades de Medida. O INS é como se fosse isso. Então a gente sempre tem que olhar o número INS. O que acontece? Às vezes vai ter um código E que não vai ter INS e muitas vezes vai ter o INS que não vai ter o código E, porque nem todos os aditivos permitidos pelo Códex são permitidos na União Europeia, tá? Então a gente não usa o E, tem que usar sempre o INS. No caso do painel frontal, pode ser usado etiqueta? Sim, etiqueta faz parte do rótulo. Aliás, não só etiqueta, gente. Tudo que a gente escreve, tudo que a gente pinta, tudo que a gente imprime, tudo que tá na embalagem, todas as informações são consideradas rótulo. Então, a etiqueta também é uma forma de rótulo. Então, a gente pode sim usar etiquetas nos rótulos. Por exemplo, poxa, eu esqueci uma informação. Por exemplo, eu esqueci de colocar peso líquido. Foi um erro, não saiu peso líquido na minha embalagem. Eu mandei fazer 10 mil embalagens. O que vale mais a pena? Eu jogar fora essas 10 mil embalagens e fazer tudo de novo para colocar o peso líquido. Não é viável jogar 10 mil embalagens fora, porque ficou sem peso líquido, assim como eu também não posso colocar no mercado embalagens que não têm peso líquido. Afinal de contas, o peso líquido é uma informação obrigatória em todos os rótulos. Então, eu posso mandar fazer uma etiqueta e colar nas minhas 10 mil embalagens esse peso líquido. Só precisa tomar cuidado, gente, com etiqueta, porque ela não pode sair facilmente, o consumidor não pode conseguir tirar facilmente, ela não pode se molhar, sair, se ficar no frio, sair, se descongelar, sair. A etiqueta ela tem que ser firme, tem que ser uma etiqueta boa. Ela não pode borrar, ela não pode rasgar. Mas posso sim, etiquetas fazem parte do rótulo. Então você pode usar para corrigir uma informação, de repente para tampar. Saiu ali a declaração de alergênicos, mas esse meu rótulo aqui não tem nenhum alergênico, saiu sem querer. Posso pôr uma etiqueta para tampar essa informação. Ou então ficou faltando os alergênicos. Posso pôr uma etiqueta com os alergênicos. Às vezes tem informações que tem um tempo, né? Então, por exemplo, se eu mudo o peso líquido do meu produto, eu preciso fazer a informação lá segundo a portaria 81 do Ministério da Justiça, que me diz que eu preciso fazer a veiculação dessa informação por 3 meses no rótulo. Poxa, eu vou mandar fazer uma embalagem nova para pôr essa informação? Posso fazer através de etiqueta. Vou traduzir, né? Importei um produto, ele veio lá em, italiano. Eu não posso comercializar ele somente com informações em italiano aqui no Brasil. Eu preciso pegar todas as informações obrigatórias de rotulagem e traduzir. Posso fazer essa tradução através
através de etiqueta. Então, eu posso usar etiqueta em todas as informações do rótulo, porque etiquetas fazem parte do rótulo. Assim como eu posso escrever de caneta também, desde que não saia, de que não borre. Então, tudo que tá ali no rótulo é rótulo. Não importa se tá colado, se tá desenhado, se tá pintado, se tá impresso, é rótulo, tá? E tem que estar correto. O que eu faço com um fornecedor que insiste em colocar no rótulo celíacos pode conter traços de glúten? Não tem muito o que fazer. Eu acho que você tem que ver o jeito de chegar nesse seu cliente. Eu não conheço o seu cliente, então é difícil falar, faça isso. Mas o que eu faria? Eu corrigiria o rótulo dele. Então, colocaria a lista de ingredientes, colocaria o alerta de alergênicos, né? Porque se pode conter traços de glúten, com certeza, ou contém ou pode conter algum alergênico, trigo, centeio, cevada ou aveia. Então, eu faria a declaração de alergênicos correta e colocaria contém glúten, certinho. Enviaria assim pra ele. Aí, ele ia me questionar, ele ia falar, não, mas não tem o aviso pros celíacos. Aí eu ia falar, olha, vamos supor que o nome dele é Jorge. Oi, Jorge, tudo bem? Não, tem sim, ó, tá vendo aqui? Eu fiz o alerta de alergênicos e depois eu escrevi contém glúten. Isso é o suficiente, isso aqui já informa os celíacos que tem glúten aqui. Essa é a informação que a gente tem que fazer. Tá tudo certinho, pode ficar tranquilo. Aí ele, não, mas eu preciso escrever celíacos, nananã. Aí você escreve, beleza? Você deixa lá certinho e depois você escreve. Celíacos contém glúten. Só pra deixar ele feliz. Você fala, olha, não precisa. Não, mas eu quero. Tá bom, celíacos contém glúten. Não, mas eu quero escrever pode conter traços de glúten. Então, Jorge, é que assim, o pode conter, ele é só para alergênicos. A gente não pode usar aqui porque isso vai confundir os celíacos. A gente precisa falar contém. Por mais que no seu produto não tenha, o correto é a gente falar contém, porque a gente tem que passar uma mensagem mais direta para os celíacos. Isso aqui vai ficar muito mais fácil. Porque se eu falo pode conter traços de glúten, pode confundir o consumidor e você já está tomando tanto cuidado com o seu consumidor, né? Você está fazendo questão de, além de avisar ali o contém glúten, que já é o suficiente pela legislação, você está querendo fazer ainda um outro aviso. Então, assim, vamos deixar bem claro para eles, porque assim, a comunidade celíaca já está acostumada a ler o rótulo dessa forma. Então, eles vão ver ali em cima a declaração de alergênicos e tal, eles vão ver que a presença não é intencional. Aí, eles vão te valorizar porque você está falando contém glúten, então isso mostra que você está totalmente preocupado com eles. E aí, agora você ainda vai trazer celíacos, aí, tipo, você já está super preocupado em passar as informações corretas e tal. Aí se a gente coloca celíacos pode conter traços de glúten, vai ficar super confuso, eles não vão entender. O pessoal pode passar mal, sabe? Isso é super complicado e definitivamente não é o que a gente quer pra eles, né? A gente quer deixar a informação o mais claro possível e além de deixar tudo isso claro pro consumidor, a gente quer seguir a legislação também, que é importante pra gente, né? Pra mim como consultora, pra você como empresa. A gente não quer ter problema com fiscalização, nada disso. Então, assim, além do certinho ser assim, eu ainda acho que fica muito mais direto pra eles e tudo mais. Então vai assim, porque, tipo, no fim, eu acho que ele realmente quer valorizar os celíacos, tanto que ele tá fazendo super questão de deixar indicado que é celíacos, mesmo, acredito eu, você já tendo explicado que não precisa. Então vai assim, valorizando a informação que ele quer passar e dizendo a forma correta e clara de se passar essa informação, acredito que ele vai entender. Agora, se mesmo você explicando, se mesmo você mostrando pra ele que não precisa, que não é assim, que assim vai ficar confuso, porque traços não existem. A Cecília mesmo na live aqui de sexta-feira deu uma definição muito boa. Traços é o que não é palpável, traços é o que não existe. Então, e pode conter não serve pra glúten também, mas pode conter indica contaminação cruzada. E se precisar, você já fala que já tá ali e tal, enfim. Você vai contornando e mostrando pra ele como não é necessário. Não vai falando só assim, não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Já falei isso pra vocês, gente. Aqui a gente tá conversando de profissional para profissional. Então, quando eu falo com vocês, eu posso falar, gente, isso tá errado, pode dar multa, isso aqui, fiscalização, porque a gente precisa se resguardar como profissional. Mas como a gente tá falando com o cliente, não é assim que a gente fala, né? É uma linguagem diferente. Então, vai valorizando tudo isso que ele quer fazer, mostrando que não precisa, mostrando que isso vai ficar confuso, que o cliente dele não vai entender, que vocês podem ter problema, nananã.
e tenta fazer da forma correta. Se ele bater o pé e falar, cara, a frase vai ser celíacos pode conter traços de glúten. A frase é essa, eu vou deixar assim na minha embalagem. Não adianta o que você vai falar, você pode falar o que você quiser. Você pode trazer a comunidade celíaca aqui pra me falar que não é essa frase. Eu vou colocar essa frase. Aí você fala, olha, Jorge, ok, eu entendo. Mas então assim, eu não posso ser responsável inteiramente pelo seu rótulo se você está fazendo algo que eu não estou de acordo. Então eu vou pedir, por favor, para que você assine aqui esse termo de responsabilidade sobre essa questão que você está querendo fazer dessa forma. A gente pode fazer assim porque eu não posso ser responsável por algo que eu sei que não está correto. O meu trabalho é fazer um rótulo correto para você, é agradar você, aos seus clientes e trazer e fazer do seu rótulo algo mais atrativo para que comprem o seu produto. Então, mas tudo bem, eu entendo, o rótulo é seu, você faz da forma que você quiser, se você acha que é assim que tem que ser, eu só vou pedir então para você assinar esse termo de responsabilidade aqui, porque eu não posso ser responsável pelo rótulo dessa forma. E faz ele assinar. Ou então, meu Deus, Aline, eu não tenho um termo de responsabilidade. Então você fala, olha, por e-mail, tá? Olha, Jorge, então eu queria deixar aqui... Gente, lembrando que o Jorge é um nome fictício que eu inventei, tá? Olha, Jorge, então, eu só queria deixar claro aqui que, como eu te falei... Essa informação não está correta, você pode ter problema com ela no rótulo e eu não posso ser responsável porque eu, como consultora, preciso te passar as informações corretas e preciso que elas estejam corretas no rótulo. Então, eu não posso ser responsável inteiramente pelo seu rótulo e eu preciso que você me diga que, então, que você vai ser responsável por essa declaração de glúten dessa forma. Como eu disse, precisa ser contém glúten e você quer escrever celíacos pode conter traços de glúten. Você é responsável por essa informação? E aí você manda pra ele, manda com cópia oculta pra você. Aí ele vai te responder, tipo assim, sim, eu sou responsável por essa informação. Pronto, aí você guarda esse e-mail. Porque aí ele se tornou responsável, ele não pode vir atrás de você pra dizer que você errou, que você fez o rótulo errado. Aí a responsabilidade é dele, ele assumiu a responsabilidade. Mas você precisa ter essa responsabilidade assumida de alguma forma. Você precisa ter isso como prova, como resguardo pra você. Porque se lá na frente ele tiver um problema com essa mensagem, porque um celíaco processou ele, porque um concorrente denunciou ele, porque a fiscalização passou lá e multou ele, ele não pode vir atrás de você. É muito bom também no seu contrato dizer que você só é responsável pelas informações que estão no seu relatório, no relatório que você entrega. Então, no seu relatório tem que estar lá que contém glúten e ponto. Em nenhum momento do seu relatório você vai falar celíacos pode conter traços de glúten. Espero eu, né? Então isso de estar resguardado no seu contrato, de que você só é responsável pelas informações que estão no seu relatório, também ajuda, tá? Mas sempre tenha esse documento, algum lugar onde ele diz que ele vai ser responsável por escrever dessa forma. Eu vi que muita gente mandou aqui no chat, eu vi passando, Eline, eu queria ter essa calma, eu queria ser assim, eu queria... Mas, gente, isso vem com o tempo também. No começo eu ficava possuída, no começo eu ficava tipo, meu Deus, mas por que me contratou então se é pra fazer isso? Não vou deixar, eu vou brigar, eu vou falar. Gente, com o tempo você vê que não adianta. Que ou a pessoa ela vai entender que é assim que tem que fazer e pronto, ou ela não vai entender. Mas assim, isso vai muito também da forma como a gente explica, da forma como a gente expõe, dos nossos argumentos, da nossa segurança pra dizer que não precisa ser assim. Porque se você fala, não, contém glúten, daí ele fala, não, mas eu já vi 3 ou 4 concorrentes escrevendo celíacos pode conter traços de glúten. E aí você fica meio, será que é assim? Tá, eu vou ver. Pronto, você já perdeu, você já mostrou que você não tá seguro, entendeu? Não tem problema você não saber responder as coisas na hora. Você não precisa ter decorado que o glúten é lei 10.764 e que tá escrito exata... Não é assim. Só que você tem que ter a segurança no que você tá falando. Então você fala assim, olha, Jorge, não, contém glúten mesmo. Eu vou até procurar aqui a legislação, se você quiser, eu te mostro que contém glúten e tal. Então é muito do nosso posicionamento também. Mas tem gente que não vai entender, que ele vai colocar celíacos pode conter traços de glúten e vai colocar. E não há, como eu falei, você pode trazer a comunidade celíaca inteira pra falar que não é assim,
Pode trazer a Anvisa pra falar que não é assim, o cara vai colocar assim. Então, você faz só ele ser responsável por isso. Contém lactose em requeijão? Pode. Contém lactose em requeijão? Deve, né? O contém lactose a gente coloca em absolutamente qualquer alimento que tenha uma quantidade de lactose superior a 100 mg de lactose por 100 gramas do produto tal qual exposto à venda. Então, requeijão muito provavelmente tem, né? A não ser que seja um requeijão zero lactose, aí é outra coisa. Mas requeijão tradicional tem, porque ele é feito ali, né, só de lácteos, basicamente. Então, deve ter, contém lactose em requeijão, tá? Deve ter, contém lactose em absolutamente qualquer alimento que apresente uma quantidade de lactose superior a 100 mg por 100 gramas ou ml do produto, ok? Isso é RDC 136 de 2017 da Anvisa. CFA Brim perguntou: existe programa para calcular as informações nutricionais? CFA Brim, existem vários. Existem vários programas para cálculo de tabela nutricional. Aline, você recomenda algum? Não. Por quê? Porque eu particularmente não confio. Eu nunca testei. Testei todos que existem no mundo já? Não. Eu testei uns 3 ou 4. E aí tem mais um que eu não testei, mas que muita gente já me falou mal dele. Então, o que acontece? Arredondamento errado, já peguei VD, a porcentagem errada, já peguei programa que não arredonda, então ele deixa casa decimal em números acima de 10, deixa casa decimal no valor energético, deixa casa decimal no VD. Eu não confio, tá? Eu não confio. Quer dizer que ninguém pode usar? Não, só quer dizer que eu não confio e não indico nenhum. E, gente, tem muito programa também que, além de fazer o cálculo da tabela nutricional, ainda dá lista de ingredientes, alergênicos, se contém lactose, glúten. Não, isso não confie mesmo. Isso não peguem de programa. O programa não sabe se tem contaminação cruzada, o programa não sabe abrir ingrediente composto, o programa não sabe. Tá? Isso a gente precisa fazer mesmo. Então, mesmo esses programas que têm esse complemento, não peguem esse complemento. Peguem somente o cálculo da tabela nutricional e ainda confiram um pouquinho. Tentei usar o VR Fácil para calcular a IN do produto que quebra a proporção de rendimento, como por exemplo queijo, mas não obtive resultado legal. Algum outro usuário relatou isso? Não. É complicado. Isso aí não é do VR Fácil. É complicado você usar ferramentas de cálculo de informação nutricional quando tem muita diferença de rendimento. É o que eu tava falando. Tem muitas coisas que o programa não consegue fazer. Esse é um dos casos. É complicado você fazer cálculo Primeiro que é complicado você fazer cálculo teórico de queijo, né? Porque como que você vai saber ali o que perdeu, quanto que perdeu? Você não perde só água, né? Então é complicado mesmo. Mas não, nunca ninguém me relatou esse tipo de problema. Para corrigir um erro de rótulo, posso colocar uma etiqueta em cima? Sim, pode. Se sim, onde está previsto? Está previsto na RDC 259, que diz que a etiqueta faz parte do rótulo. É uma questão de interpretação da legislação, tá? Mas é RDC 259. O rendimento de um queijo coalho, por exemplo, é de 10 litros de leite para cada quilo de queijo. É que essa conta do rendimento, a planilha não consegue fazer. Você vai ter que fazer uma última regra de 3 pro rendimento. Ou você vai ter que... em algum momento você vai ter que fazer o cálculo do rendimento para jogar na planilha. A planilha não é inteligente a ponto de fazer o cálculo do rendimento, entendeu? Ó, ainda falando em rotulagem nutricional, precisa de alguma mudança na informação nutricional se o produto for vendido cru, congelado ou pronto congelado? Precisa, porque a nossa rotulagem nutricional precisa ser sempre do produto tal qual exposto à venda. Então, se você vende ele cru, ele tem, por porção, uma composição nutricional. Se você vende ele pronto, você tem outra composição nutricional, né? Então, por exemplo, se eu tenho 100 gramas de carne crua, eu tenho uma composição nutricional nesses 100 gramas, que é diferente de 100 gramas de uma carne assada. Porque ali na carne assada eu perdi algumas coisas, né? Água, no mínimo, eu perdi. Então, 100 gramas de carne assada vai ter uma composição nutricional diferente de 100 gramas de carne in natura. Então, a tabela nutricional vai ser diferente, sim.
por causa disso, porque sempre tem que ser referente ao produto tal qual exposto à venda. Todos os rótulos de alimentos isentos de registro precisam ter a declaração produto isento da obrigatoriedade de registro? Não precisa. Nunca precisaram, continuam não precisando. Os únicos produtos que precisam trazer obrigatoriamente uma frase sobre a isenção de registro são os produtos de origem animal que deixaram de ter obrigatoriedade de registro agora com a atualização do RISPOA, ou do RISPOA, como você preferir, ou do Decreto 9.013, que são tudo a mesma coisa. Então é pururuca, torresmo, farinha láctea, própolis, lembro desses 4. Então esses são 4 produtos de origem animal que precisavam de registro no Ministério da Agricultura e que agora não precisam mais. Esses sim precisam trazer uma frase informando que eles são isentos de registro. Essa frase está lá no RISPOA e precisa ser aquela frase especificadamente. Todo o restante não precisa trazer e é até bom que não tragam, porque normalmente a pessoa erra a legislação que isenta ele de registro, tá? É mais comum ver a legislação errada sendo citada do que a correta. Então, não use. Na dúvida, não use. Não é errado usar, é errado se você citar a legislação errada, mas não precisa. Por que tem que tirar CRQ ou CREA ou afins para fazer rotulagem? Bom, CRQ é o Conselho Regional de Química, CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, gente. Eu paro no engenharia, que é o meu caso. Por quê? Ou afins, né? CRN, de nutrição, enfim, para fazer rotulagem. Não é para fazer rotulagem que precisa, Larissa, é para exercer a sua profissão. Então, no meu caso, eu como consultora de alimentos, ou até se eu não fosse consultora, se eu tivesse um curso, tá, de rotulagem, eu estou exercendo a função de professora, eu não gosto desse título, mas a função de professora na área de alimentos. E isso é uma função atribuída à minha profissão, que é engenheira de alimentos. E para eu exercer a minha profissão, eu preciso estar legalizada no Conselho Regional de Engenharia. Então, eu preciso estar registrada no CREA. Assim como para uma nutricionista exercer a função de nutricionista, seja nutricionista clínica, seja nutricionista de UAN, seja uma nutricionista que decidiu ser consultora de alimentos, ou uma nutricionista que está inserida na indústria de alimentos, ela está exercendo a função de nutricionista. E para exercer a função de nutricionista, ela precisa estar no CRN. Se você é tecnóloga, né? Os tecnólogos fazem parte do CREA também. Então, se você é tecnóloga de nutrição, de alimentos, enfim, você precisa estar legalizada no Conselho Regional da sua profissão para exercer a sua profissão. Então, não é algo ligado à rotulagem, é algo ligado ao exercício legal da sua profissão. Então, eu posso falar só por engenheira, né? Porque é o que eu conheço, é o que eu sou. Ser consultor na área de alimentos é uma atribuição de um engenheiro de alimentos. Logo, sendo consultora, eu estou exercendo a minha profissão, eu preciso ter CREA. Para estar dentro de uma indústria exercendo alguma função que é atribuição de um engenheiro de alimentos, eu preciso ter CREA, porque eu estou exercendo a minha profissão. Para ser professora de algum assunto que é da engenharia de alimentos, eu preciso ter CREA, porque eu estou exercendo a minha profissão de engenheira de alimentos. Então é mais por isso, pelo exercício da sua profissão, do que pela rotulagem. Porque se você simplesmente é dono do seu próprio negócio e decide fazer a sua própria rotulagem, aí eu não sei, você precisa ver no conselho da sua profissão se isso quer dizer que você está exercendo a sua profissão ou se você está sendo só empreendedora, se você só tem um negócio. Talvez nesse caso você não precise. Mas é preciso entender com a sua profissão, com as atribuições da sua profissão e como você está exercendo ela para ver. Gente, aveia em flocos é aveia ou é derivado de aveia? E aí ficou aquela coisa, porque marca tal declara derivado, porque marca tal declara aveia. E aí eu falei, olha, eu entendo que aveia em flocos é aveia. Agora, se você tiver farinha de aveia, farelo de aveia, bebida de aveia, aí é derivado de aveia. Mas a aveia em floco, eu entendo como aveia. Alérgicos contém aveia. Aí eu fui ontem no mercado
e vi as aveias de uma empresa grande, que inclusive comercializa aveias sem glúten. E aí aquela coisa, poxa, o glúten é o que causa alergia alimentar. Se eu tenho uma aveia sem glúten, eu declaro contém glúten ou não contém glúten? Eu declaro como alergênico? E sim, tá, gente? Mesmo a aveia sendo sem glúten, a gente precisa declarar ela como alergênico. E aí até mostrei pras meninas, mandei lá no grupo do Platinum, que essa marca grande, quando é farelo de aveia, ela declara derivado, mas quando é o floco, tanto grosso quanto fino, ela declara contém aveia. E aí declara não contém glúten. Então, o meu racional com desta empresa tá batendo. Mas tem empresas que declaram floco de aveia como derivado. Eu não sei, é realmente uma questão que precisa mandar para a Anvisa para ver como eles entendem isso. Mas eu entendo que floco de aveia é aveia e não derivado. Eu quero fazer rotulagem de um produto. Teria que fazer da forma antiga ou já posso fazer do novo jeito? Eu acho que você está falando de rotulagem nutricional, né? E é bem importante entender que rotulagem vai muito além de tabela nutricional, tá? Muito além mesmo. A rotulagem é tipo assim, a rotulagem nutricional é tipo 10% de um rótulo e olhe lá, se não for menos, tá? Mas, pensando em rotulagem nutricional, não existe antigo, existe atual. As legislações continuam em vigor, RDC 360, RDC 359, RDC 54, RDC 163. Elas são atuais, elas não são antigas, tá? Elas estão em vigor. Então, se você vai fazer o rótulo hoje de um produto que vai ser comercializado antes de outubro de 2022, você faz na atual, que são essas que eu citei agora. A gente só vai fazer no modelo novo a partir do momento que os produtos que vão ter aquele rótulo vão ser comercializados a partir de outubro de 2022, tá? Aí sim eu posso fazer já no modelo que é o novo. Ele não está em vigor ainda, ele só entra em vigor em outubro de 2022 e antes disso a gente não pode comercializar. Mas por que, inclusive, eu falo que 2021 é o ano da rotulagem? Porque lá em outubro de 2022, todos os rótulos vão mudar. Todos, justamente por causa da nova rotulagem nutricional. Ninguém tá certo hoje em dia. Todos vão precisar mudar. Só que dá pra eu mudar lá em outubro de 2022? Não, gente. Essas mudanças são complexas, tá? Essas mudanças envolvem a embalagem, tem que ver se vai reformular produto, se vai usar a rotulagem nutricional frontal, se não vai usar, o que vai implicar essa reformulação. Não é simples você simplesmente tirar gordura ou açúcar ou sódio de um alimento. Isso impacta muito no sabor, na textura, em tudo, na conservação, né? Porque açúcar e sódio e gordura ajudam a conservar o alimento. Então isso impacta muito no alimento. Tem todo um estudo que precisa ser feito agora. É por isso que o prazo é tão grande. Porque se deixar para fazer lá no meio de 2022 não vai dar tempo. Tem muita coisa envolvida nessas mudanças. Então começa agora, mas você ainda não pode pôr um rótulo com a nova rotulagem nutricional no mercado agora. Só lá em outubro de 2022. São muitos detalhes. Primeiro que a gente tem que começar entendendo a legislação, né? E as legislações têm muitos detalhes novos. São duas legislações, mas são duas legislações bem grandes. Então a gente já tem que começar a criar essa intimidade com ela, interpretar, ver quais são as dúvidas, ver como tudo isso vai se aplicar ao seu produto. Então já começa tudo do estudo da legislação e aí é uma cadeia que tudo tá ligado. Para fazer o rótulo de um produto, quais as informações você pede para a empresa? Tem alguma lista para que não falte nada? Não tem nenhuma lista. Eu não tenho nenhuma lista, depende muito do caso, tá? Porque por exemplo, a empresa já tem arte, não tem arte. Se a empresa já tem a arte, você já tem muita informação ali. Se não tem a arte, você não tem quase nenhuma informação. Informações que não podem faltar. Você precisa saber a receita em si, você precisa saber o rendimento, você precisa da ficha técnica de todas as matérias-primas. Então, o que é ficha técnica? Porque eu descobri que ficha técnica serve para várias coisas. Mas qual é a ficha técnica que a gente precisa? Aqui diz qual é a composição daquele alimento, né, daquele ingrediente, se ele é um ingrediente composto, se ele não é. Qual é a composição
composição nutricional daquele ingrediente, se ele tem aroma, se ele é um aroma, que tipo de aroma que ele é, se ele é natural, se ele é artificial, se ele é sintético idêntico ao natural, se ele tem alergênico, se ele não tem, se ele tem contaminação cruzada, se ele não tem, se ele tem transgênico, se ele não tem. Então você precisa de todas essas informações sobre todos os ingredientes, isso normalmente está na ficha técnica do ingrediente. Você precisa saber o rendimento da receita e todos os ingredientes da receita e a quantidade. A princípio com isso você já começa a fazer. E aí no detalhe você vai vendo, então você precisa entender o que é o produto, como ele é produzido, né? Você precisa ter uma pessoa de contato lá. Posso colocar pode conter glúten? Não, pode conter não existe nem para glúten nem para lactose, somente para alergênicos, tá? Glúten contém ou não contém. Limite de um aditivo é no peso final do alimento ou cru antes da cocção? É no produto final. É o que vai chegar no consumidor. É em 100 gramas do alimento que chega no consumidor. Quando é utilizado uma pré-mescla para pão, na descrição de ingredientes devemos colocar pré-mescla? Você vai colocar pré-mistura para pão e você vai abrir entre parênteses absolutamente todos os ingredientes que tem nessa pré-mistura, tá? É ingrediente composto. Quando é utilizado peito de peru como recheio em um produto, devo colocar no rótulo peito de peru? Com certeza. Você deve colocar no rótulo tudo que você utiliza na lista de ingredientes, né? É obrigado colocar rotulagem frontal no panetone? Rotulagem frontal, acredito que você esteja falando sobre rotulagem nutricional frontal, né? Tem que ver onde que o panetone vai entrar, tá? Se for um panetone produzido e, tipo, sei lá, panetone balduco, sim, vai precisar. Agora, se for um panetone de padaria, aí tem que ver em quais condições ele tá sendo comercializado. Tem que olhar lá se ele vai entrar como exceção. Mas se for, tipo, panetone balduco, essas coisas assim, precisa. Qual a referência de que só podemos fazer a rotulagem nova em 2022? A própria legislação que diz lá que entra em vigor em outubro de 2022. Se a legislação não está em vigor, ela não pode ser usada. Essa é a referência. Lá no finzinho da 429 tem. E tem também posicionamentos da Anvisa dizendo que não pode. Inclusive, o perguntas e respostas da Anvisa sobre a nova rotulagem nutricional serviu para pouquíssima coisa. A única coisa que serviu foi pra dizer que não pode ser usada ainda. Tem isso também. Se a aveia for sem glúten, posso confiar no fabricante e declarar não contém glúten? Pede laudo, tá? Do seu fabricante, pelo menos. Pelo menos, pede os laudos. Em caso de conter crustáceos, tenho que especificar qual tipo de crustáceo tem no meu produto? Sim! Lá na RDC 26, ela diz que a gente precisa colocar a espécie comum do crustáceo entre parênteses após crustáceo. Então, tipo assim, alérgicos contém crustáceos, entre parênteses, camarão. Alérgicos pode conter derivado de crustáceos, entre parênteses, lagosta. Alérgicos pode conter crustáceos, entre parênteses, caranguejo. Sempre tem que falar qual é o crustáceo, tá?